Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais um devocional. Esteja conosco nesse dia. E quando nós nos deparamos com as adversidades e as dificuldades do nosso dia, com essas dificuldades da nossa vida, às vezes a gente se torna um pouquinho pessimista, nos tornamos fracos e perdemos a fé em Deus. Isso acontece com todos nós. Mas devemos acreditar que a força e a fé vêm de Deus. A Bíblia, ela fala disso. A fé, ela emana do próprio Deus. E que confiando em Deus, nós temos as forças suficientes para superar, para contornar, passar por essa grande diversidade. Nós temos o poder, através da fé, de mover montanhas, de dividir o mar e passar por entre ele. Que o Senhor nos abençoe mais esse dia. E eu convido a você, se você tiver condição, de curvar sua cabeça em reverência à palavra de Deus, em reverência à presença dele aqui conosco, e orar. Poderoso Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela tua grandiosidade. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Pai, por nos ter dado essa grande possibilidade de estarmos diante de Ti, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Pai, por essa unidade. Obrigado, Pai, por o Senhor nos dar a condição de congregar, de ouvir aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Obrigado por tratar as nossas feridas, por tratar, Pai, no nosso íntimo, no nosso ser, sobre tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado pelo pão de cada dia, porque até que o Senhor tem nos ajudado, não deixando faltar nada. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigado, Pai, porque constantemente o Senhor nos dá a oportunidade de olharmos para Ti e não perder o nosso espírito e a nossa alma. Obrigado, Senhor, por essas grandes oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pois sabemos que são lições para olharmos para Ti e procurarmos estar no caminho certo até a volta do Teu Filho Jesus. Cuida de nós essa manhã. Sim, Pai, cuida de nós nessa manhã, nesse dia inteiro que vamos dedicar a Ti. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Nos proporciona, Pai. Nos proporciona que os nossos nomes possam estar escritos no livro da vida. Obrigado, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, para iniciar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 6. Capítulo 17, versículo 6. Se você encontrar, você pode ligar o áudio e falar. Para quem não encontrou ou não tem Bíblia aí na mão, a referência está aqui na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, de onde quer que você esteja assistindo esse devocional. Quem pode ler para nós? Lucas Amém. 17, versículo 6. Amém. Ao Pode que o ler. Senhor respondeu: Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Amém. 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 A menor semente que existe na face da terra não é a mostarda,
A menor semente que existe chama-se teff. Ela é cultivada no continente africano, mais precisamente na Etiópia. Porém, a semente de mostarda era para os judeus a menor semente que eles conheciam. Não que não tivesse um judeu que não conhecesse a semente chamada teff. Não sei se um outro judeu conheceria essa semente, mas a mais conhecida dos judeus como a menor semente era a semente de mostarda, aqui na minha mãozinha. Olha, eu vou parar de compartilhar minha tela para mostrar para vocês como que ela é pequenininha. Deixa eu mostrar aqui, tirar o foco, mostrar aqui, ó, mostrar o foco para vocês. Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho do grão, como é pequenininho. Tá vendo? Isso aqui é um grão de mostarda. É bem miudinho, pequenininho demais, o grão de mostarda. Ainda assim, não é o maior, não é o maior que existe, não é o menor que existe. Tá bom? Só para vocês entenderem aí o contexto da situação. Jesus ele pega essa semente para explicar sobre fé. Então, vamos compartilhar novamente a tela para a gente voltar para a leitura da palavra. A palavra de Deus é o mais importante. Essa semente de mostarda, ela descreve também o reino de Deus. Aqui, nessa passagem, ela descreve a fé pessoal e o poder da oração, o poder do perdão, o poder do amor, o poder da fé. Jesus ele traz aqui essa comparação da semente de mostarda com o poder que a fé tem. Então, se a nossa fé for tão pequenininha, mas for tão pequenininha, sendo desse tamanho aqui, ainda assim, ela é poderosa para que a gente, colocando-a em prática, essa fé ela possa fazer coisas grandiosas. Jesus, ele fala de uma fé que remove montanhas. Ele fala de uma fé que pode operar milagres. Ele fala de uma fé que pode operar cura e ainda mais, realizar coisas grandiosas para Deus, para a glória de Deus, por causa de Deus, por Deus, através de Deus. E que fé é essa que Jesus fala, como é que está descrito aqui, né? Como está descrito aqui. Que fé é essa? A fé genuína, essa fé genuína é uma fé eficaz que produz resultados, que nos produz resultado. É uma fé que nos produz resultado e que nada será impossível para nós, desde que nós tenhamos fé. Essa fé não é uma crença na fé como uma força. Nossa, eu tenho fé, então eu tenho uma força, né? Nem o Luke Skywalker, né? A força está contigo. Então, como uma força, eu vou fazer aqui, igual o professor Xavier. Vou começar aqui a mover as coisas com a minha mente. Ou o poder de se transformar no super-homem e sair voando. Essa fé aqui, ela não se trata sendo ela como se fosse uma força ou um poder, mas, mas fé em Deus, como está escrito em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22. Quem pode ler Marcos, capítulo 11, versículo 22? Depois tem mais outras 3 leituras em Marcos. Essa fé é uma fé que a gente coloca e que está em Deus. Alguém pode ler? Marcos 11, 22.
Amém. Amém? Pode ler. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Amém. Tem fé em Deus. É simples. Sim, é simples. Esta fé é uma obra de Deus que tem lugar no coração do cristão, assim como descrito em Filipenses e em Marcos também. Agora, olha, abre novamente Marcos no capítulo 9, no versículo 24. O que está escrito em Marcos no capítulo 9, no versículo 24? Diz assim, ó. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Está vendo? Essa fé, como eu mencionei, é uma obra que vem de Deus, que tem lugar no coração do cristão, tem lugar no coração, mas ela vem de Deus. Ó, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É Deus que nos ajuda a vencer essa incredulidade. É Deus. Olha só o que está escrito, não tiro de Marcos, mas eu quero mostrar em Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, se você quiser acompanhar, capítulo 2, versículo 3 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Se você tem fé, se você tem fé, é porque essa fé ela é obra exclusiva de Deus no seu coração, dentro de você. E o coração do cristão não é esse coração que fica aqui no meio do seu peito. O seu coração está aqui, ó. O coração do cristão é aqui. A fé, ela não é uma emoção, mas ela também não é simplesmente pura uma razão. A fé, ela é uma certeza, é uma certeza. A fé é uma certeza. É a certeza absoluta de que Deus existe. É uma certeza absoluta que através do sacrifício de Cristo eu fui perdoado dos meus pecados. É a plena certeza que Deus transmite. Olha só, é a plena certeza que Deus transmite ao coração de que a nossa oração é respondida. Você tem certeza que a sua oração é respondida? Isso é fé. Isso está escrito em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Olha, lê para nós aí Marcos 11, 23. Essa fé, ela está acima da razão e está acima do emocional. Não é, como eu mencionei, puramente um sentimento. Quem pode ler para nós? Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diz assim, ó. Eu afirmo a você que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidares no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Amém. 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 A condição da fé é não duvidar. É uma condição para o que a gente quer seja realizado. É não duvidar. Sabe aquela pessoa que você ama tanto e que está desviado dos caminhos de Deus, e você ora tanto para que ela se converta? É com fé o pedido. Se você tem algum grãozinho de mostarda
que expresse a sua dúvida dentro de você, dentro da sua oração, pode pedir, que não vai acontecer. Você tem que pedir com fé, crendo que vai acontecer. E assim lhe será feito. Essa fé é criada interiormente no cristão. Ela, ela emana do próprio Espírito Santo de Deus. Nós não podemos produzir essa fé. Não é de nós, não vem de nós, essa fé não vem de nós. Abre em Romanos, por favor. Romanos 12, versículo 3. Vou colocar aqui na tela. Romanos 12, versículo 3, enquanto eu falo. A gente não pode produzir a fé. Como o fulano de tal é um homem de fé, como a fulana de tal é um homem de fé. Não, isso é obra do Espírito Santo, não vem de nós. Nós não temos mérito nenhum, nós não temos mérito, não vem de nós. Nós podemos produzi-la em nós mesmos? Não podemos. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Quem encontrou? Para ler para nós. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Amém. Amém. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quem foi que deu a fé para você? Para mim? Deus. Deus, a fé vem de Deus, é Deus que nos proporciona. O poder do convencimento é do Espírito Santo, é Ele que nos mostra. Nós não temos absolutamente mérito nenhum na obra de Deus, a obra é dele. O fulano de tal faz a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus, a obra de Deus é feita por ele. Nós somos meros trabalhadores. Nós somos trabalhadores na obra do nosso Deus. Não é o contrário. A obra não é nossa e Deus trabalha nela. Não inverta os papéis. Lembre, você é pecador, eu sou pecador. Destituídos estamos de tudo que é de bom da parte de Deus, de tudo que é de bom que Deus criou para nós. É tudo. Nós fomos destituídos do jardim do Éden, nós fomos destituídos da nossa salvação, nós fomos destituídos de andarmos lado a lado com Deus e conversarmos com Ele todos os dias, na glória, assim como Adão e Eva tinham. O pecado nos afastou. Através de Cristo, do sangue do Cordeiro, isso nos foi restituído. E hoje a gente pode sim, nós podemos sim, chegar diante do altar de Deus, orar, conversar, ouvir a sua voz, fazer grandes prodígios através da fé. A obra é dele, o convencimento é do Espírito Santo, a fé é ele que concede. A fé é ele que concede. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo, Romanos 12, 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter.
Ah, que eu sou muito bom nisso, que eu sou muito bom naquilo, que eu sou bom para pregar a palavra, que eu sou bom para fazer isso. Meu irmão, você não é bom em nada. Você não é, você é bom, sabe em quê? Em pecar. Isso aí você é top 10 de linha. Isso aí, sabe o trend topics que existe, né? As melhores coisas que existem. Então, você tá lá, o top número um, primeiro, pecador número um. Isso daí, eu sou o primeiro. Você não é bom para pregar, você não é bom para levar a palavra, você não é bom para dar o estudo, você não é bom para trabalhar na obra, você não é digno, você não é, eu não sou. Isso tudo emana do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, é mérito do Espírito Santo, é mérito do próprio Deus, é mérito de Jesus Cristo que se entregou na cruz. Livre de pecado, ele vai lá e se entrega na cruz. Meu mérito, qual é? Ah, meu mérito é ser queimado no fogo do inferno na ira de Deus. Esse é o mérito que eu possuo. Se não fosse Cristo, ai de mim se não fosse Cristo. Ai de nós se não fosse Cristo. E Paulo continua, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, equilibrado. O Espírito Santo me capacita para pregar a palavra. O Espírito Santo me capacita para adornar bem a igreja. O Espírito Santo me capacita para fazer isso. E eu vou. A minha parte é ir. Ou não é o que Jesus manda? Ide. Hã? É o que Jesus manda. Ide. Então a minha parte é ir. É trabalhar. De acordo com a medida da fé que Deus concedeu. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uma vez que essa fé em Deus, como que eu posso explicar? Uma vez que essa fé em Deus é um dom que Cristo comunica aos nossos corações, então é importante que a gente esteja unido em Jesus. Não adianta você ter fé e você está fazendo coisa errada. Ah, eu tenho fé em Jesus. Ah, beleza. Todo dia você faz uma coisa errada. Sangue de Cristo tem poder, vá nascer de novo. Se converta, que você não é convertido, não, irmão. Ah, mas é porque o pecado é maior do que. Não, não é. A palavra de Deus fala que Deus ele não nos proporciona uma tentação maior do que aquela que nós podemos resistir. Você está mentindo. Você está pecando aí na sua mentira, você está pecando no seu agir, a sua fé, ela não existe. Não existe. Não abra a boca para dizer que você tem fé assim, que você não tem. Vá pedir a Deus arrependimento e peça, Senhor, por favor, me dê fé, que eu não tenho. Estou aqui nos teus pés aqui me derramando. Perdão pelos meus pecados. Começa daí pedindo perdão. Começa daí pedindo perdão. Então, importa que a gente precisa estar unido com Jesus, com a palavra de Deus, e sermos consagrados a Cristo. Se você está em Romanos ainda, lê para nós Romanos no capítulo 10, no versículo 17. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Está na tela. Romanos 10. Portanto, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da proteção a respeito de Cristo. Amém. Amém. A respeito de Cristo. É através de Cristo. É através de Cristo, irmãos. É através de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem do Evangelho. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, porque foi Cristo que nos ensinou. A fé vem de quem?
de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. É obra dele. É obra dele. Não é nossa. Agradeça a Deus agora. Deus, obrigado pela fé que eu tenho. É pouquinho, mas eu tenho. Graças a Deus. Graças a ti, Pai. Eu quero ler para vocês Filipenses. Filipenses, capítulo 3, do verso 8 ao 14. Se você quiser acompanhar Filipenses, capítulo 3, do verso 8 até o verso 14. Diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E se encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Ou melhor, por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Perdão. Se você ler um pouco antes, aqui em Filipenses, no capítulo 13, mesmo se você ler os versículos anteriores, você vai ver o quanto Paulo ele mostra a capacidade que ele tem na condição humana. Paulo ele menciona sobre ele mesmo o quanto ele é doutor da lei, conhecedor disso, conhecedor daquilo, e ele fala que ele é isso, que ele é judeu, que ele é isso, que ele é assado e tal, não sei o quê, e ele fala o que depois no final disso tudo. Ele considera tudo isso que ele sabe, como perda, ele coloca, isso é perda para mim, eu considero tudo como perda. E considero o que mais? No final do versículo de número 8, olha o que está no final do versículo número 8, o que ele considera tudo que ele era, tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu, tudo que o estado de ser judeu, tudo, ele considera como esterco, como cocô, como merda. Tudo que eu sou, tudo que eu era, tudo que eu fazia, tudo que eu aprendi, tudo que eu fazia no mundo, eu considero como esterco. Irmãos, nada do que nós somos em Cristo Jesus é obra nossa. Nada. Nada, 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 nada. Nada é obra nossa. A nossa obra é pecar, é falar mal uns dos outros, é olhar para o outro irmão e julgar o irmão, é ficar com raiva do irmão ao invés de dar uma palavra de ânimo, de consolo. Isso é o que vem da gente. Ai de mim se não fosse Cristo. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo em mim. Me acordei hoje de manhã, 4:30 da manhã. Se não fosse Espírito Santo em mim, eu estava era dormindo. Domingo, eu estava era dormindo. Se não fosse o Espírito Santo em você, você não tinha acordado também de manhã cedo para ficar ouvindo devocional e vir orar a palavra de Deus, e abrir a palavra de Deus, não. É o Espírito Santo, não é você. Tá? Não é você que te levantou hoje da cama para ouvir essas palavras. Não sou eu falando que não há mérito em nós, em coisa alguma.
Dessa forma, nós dependemos dele em absolutamente tudo, tudo, tudo. João, vá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Fazendo você folhear sua Bíblia bastante hoje. A fé, ela está espalhada na Bíblia inteira. A Bíblia toda fala sobre fé. A Bíblia toda fala sobre uma promessa. Cristo Jesus, a nova Jerusalém. E isso é por fé. Do início ao fim, a Bíblia fala de Jesus. Do início ao fim, a Bíblia aponta para Jesus. Do início ao fim, a Bíblia fala sobre fé. Do início ao fim. A gente pode passar a semana inteira folheando a Bíblia falando sobre fé. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Quem encontrou para ler para nós? Diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém. 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 Olha só o que está escrito aí no final, a frase final. Sem mim vocês não podem fazer nada. Aqui na minha versão tem. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nada. A gente não consegue fazer nada, nada, nada o que é bom, nenhum fruto bom, nada, nada, nada. Imagina o irmão teu leva uma queda da escada. Aí você vai ajudar. Ah, foi coisa boa. Irmão, foi de Deus, pode ter certeza. Porque se fosse você, você ia tirar a onda com a cara dele. Ih! Era isso que você ia fazer. Quebrou o braço? Bem feito. Vai para a UPA, botar gesso. Aí o cara chega com gesso aqui, com o braço engessado, você vai escrever lá, da próxima vez, não corre na escada. Era isso que você vai escrever no gesso dele. O que vem de nós é coisa ruim. Sempre vai ser assim. É falha de Deus? Não, não é. É culpa nossa. Deus fez tudo perfeito. E Deus nos deu o livre-arbítrio. E se nós escolhemos coisas ruins, é culpa exclusivamente nossa, não é de Deus. Para isso, a gente precisa permanecer. Se alguém permanece em mim, está aqui, ó. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará fruto. Então, eu produzo coisa boa. Se eu permanecer em Cristo. Lê novamente agora João 3, volta um pouquinho na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Aí você vai lá no versículo 27. João 3, versículo 27. Se encontrar, pode ler. Alguém encontrou? Não? Eu vou ler aqui. João 3, 27 diz: A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Me foi dado do céu a fé. Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Se você abrir sua Bíblia, vai estar escrito: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós podemos nos aproximar do trono através da fé, através da confiança, da nossa confiança, da fé, para a gente receber misericórdia e graça para nos ajudar a superar um momento de necessidade.
fé, se aproximando de Deus, se aproximando de Cristo, estando do lado dele. Hebreus 7, 25, Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós o tempo todo. Lá em João 17, Jesus faz uma oração intercedendo por nós, onde ele pede para Deus nos livrar do mal. Jesus, ele intercede, nós devemos estar do lado de Jesus o tempo todo, ao lado dele. Em outras palavras, para finalizar, nós devemos buscar a Cristo, que é o autor e consumador da fé. Cristo é o autor e consumador da fé. Pois é isso que está escrito em Hebreus 12, 2. Você abrir aí Hebreus 12, 2, que é a referência. Hebreus 12, 2. Hebreus 2. Achou, tia? Achei. Leia, por favor. 12, 2, né? Uhum. Diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois ele é, por meio dele, que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém. Amém. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A real presença de Cristo conosco e na nossa obediência à sua palavra é real. É real. Desde que a gente também obedeça a sua palavra. Isso aí, constantemente eu falo quando eu vou fazer evangelizar alguém. Está em João 15, 7. Evangelho de João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, está aí na tela. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé vem de Deus. E se eu estiver em Jesus, eu posso pedir o que eu quiser. Ressalto, né? Você não vai pedir o carro, Jesus, eu quero um carro, eu quero uma casa. Amém, irmão. Se for da vontade dele, amém. Mas ele está falando disso. Ele está falando da sua salvação. Que você se cheio do Espírito Santo. Que você erguer sua voz, suas mãos. Você curar, você fazer prodígios, você levar a palavra de Deus, você deixar ser usado pelo Espírito Santo, outras pessoas poderem ser lavadas dos seus pecados, serem convencidas pelo poder do Espírito Santo através da sua pregação, do seu testemunho de vida, da sua mudança de vida. As pessoas olharem para você e verem luz e sal. É sobre isso. A verdadeira Amém. fé, ela opera sob o controle de Deus. Ele nos concede com base no seu amor, sobre a sua sabedoria, a sua graça e sobre o seu propósito soberano para as nossas vidas, para a execução da vontade dele, com expressão no amor dele por nós. Só lembre Amém. que a nossa fé ela não pode ser egoísta, como o Tiago fala, Tiago 4, 3. A nossa fé ela deve ser, acima de tudo, para proporcionar coisas boas ao nosso próximo, para nos aproximar do nosso Deus, para termos comunhão e sermos um nele, assim como Jesus é um no Pai. Ele quer ser um em nós. Que Jesus possa ter renovado a tua fé hoje, que o Espírito Santo possa ter falado no teu coração hoje, mais uma vez. E que se você está sem fé nesse momento,
você possa orar comigo agora, pedindo a Deus para que Ele possa te proporcionar a fé necessária para que você possa avançar e superar essas dificuldades que você tem, essas dificuldades que são comuns a nós. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por ter falado tão grandiosamente conosco sobre fé. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós somos pecadores e necessitamos demais de Ti. Paizinho eterno, pela fé nós estamos aqui unindo as nossas orações, entregando a Ti, no Teu trono. Olha para as nossas necessidades, Senhor. Capacita-nos, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, para pregarmos a Tua palavra e levarmos para aquelas pessoas que necessitam. Cuida de nós, Pai, em mais esse dia. Em nome do Teu Filho Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus. Paizinho eterno, guia pelas Tuas veredas de justiça. Que nós possamos manter os olhos fitos no alvo em Cristo Jesus até a volta do Teu Filho amado. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, mantendo a nossa fé, completando a carreira. Sim, Pai, esse é o nosso desejo. Olha para nós em mais esse dia. Nos guarda, Pai, nos guarda de todo mal. Aqueles, Pai, que nós amamos tanto e que ainda não te conhecem verdadeiramente, que não têm entendimento ainda, olha para eles. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-los do pecado. Que o Teu Espírito Santo possa trazê-los de volta ao caminho. Tem misericórdia, Pai, de nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Livra-nos do homem mal, do laço do passarinheiro. Dai-nos a Tua paz. É o que nós oramos e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.